Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês mais uma vez, tá? Eu estou aqui muito feliz novamente por poder ter o prazer de estar gravando mais um vídeo, poder comentar mais uma lição. Vamos trabalhar um pouquinho hoje nesse vídeo aí com a lição de número 11, tá? Onde vamos falar um pouco sobre o ministério, minha vida e o livro do profeta Ageu. E o título da lição é Ageu, chegou o tempo de reconstruir. E eu gostaria, antes mesmo de comentar essa lição, de agradecer de forma especial a todos vocês que têm nos auxiliado aqui no nosso canal, tá? Todos quanto têm comentado, curtido, compartilhado, né, e falado aí, né, divulgado esse material para amigos, igrejas, pastores, que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente, tá? A gente tem tentado, na medida do possível aí, sanar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir com relação ao material que é disposto aqui por nós. Então, caso você assistindo aí alguns de nossos vídeos e de repente possa estar surgindo alguma dúvida, ou de repente alguma coisa que a gente não falou de maneira completa, clara, né? Sinta-se à vontade para nos procurar. Sempre a gente deixa aí no finalzinho do vídeo o nosso contato, tá? O nosso zap sempre fica aí para que você então possa contactar-nos a fim de que a gente possa juntos aprender um pouco mais aí da palavra do nosso Senhor Deus. Então, vamos começar mais uma lição aí. O texto bíblico básico, gente, está lá em Ageu, capítulo 1, versos 1 a 8, e também capítulo 2, verso de número 23. Também temos aí nosso textuário que diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Ageu, capítulo 2, verso de número 9. Vamos então para o nosso comentário, né, a palavra introdutória aí. O nome Ageu, do hebraico Hagai, né, vamos mais uma vez aí, Hagai, e quer dizer festivo, né? Então, esse nome Ageu, né, há quem diga quer dizer aquele que está em festa, né, aquele que está festejando ou festivo, seria aí o nome do profeta dentro da língua hebraica. Lembrando mais uma vez a pronúncia Hagai, tá? Festivo, tem esse significado aí. E esse nome vem da raiz da palavra Hag, que significa festa. Então a gente, olhando para o idioma hebraico, a gente vê essa palavra Hag muitas vezes para falar de festa. A gente vai falar das festas lá, né? As 7 festas. Havia a Hag Hamazot, Hag Habikurim, tá? Então a gente vê aí esses termos, né, para as festas. Quando a gente vai traduzir, né? Festa dos pães ázimos, festa das primícias. Então, a princípio tem aí Hag, que quer dizer também no hebraico festa. Ageu é o primeiro dos 3 livros pós-exílicos. Isso é importante, tá, gente? A gente sabe que estamos usando sobre os profetas menores, e há dentre os profetas, né, aqueles que são os pré-exílicos, ou seja, profetas que profetizaram antes do exílio. Há também profetas que profetizaram durante o exílio, como o caso de Daniel, Ezequiel, né, também, e há profetas também que profetizaram no chamado pós-exílicos, como é o caso aqui de Ageu, profetas que profetizaram depois do exílio, quando ali o povo retorna 70 anos depois do cativeiro babilônico, eles retornam para Judá e estão ali reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o reino do sul, Judá, e Deus levanta também, Deus suscita neste período profetas, que nós chamamos de profetas pós-exílicos. Sua mensagem central é de exortação e encorajamento. Então tá aí, né, o ponto central, o ponto-chave da mensagem de Ageu é isso aí, é essa aí, né? Ageu ele está sempre chamando o povo, né, exortando o povo e encorajando o povo, não só a reconstruir, não só a tomar posse novamente da reforma do templo, mas a buscar a Deus, a adorar a Deus e a servir o Senhor em espírito e em verdade, né? Abrir o coração novamente, pôr o coração diante de Deus, é também parte da mensagem, né, da promessa, da palavra, das profecias registradas ali por Ageu. Os ingressos do cativeiro, ou melhor dizendo, os egressos do cativeiro começaram a refazer suas próprias casas. Ninguém estava preocupado com os escombros do antigo templo. O profeta, portanto, pretendia encorajar o povo a reconstruir a casa de Deus que estava deserta. Então tá aí, para início de conversa, né? O livro do profeta Ageu, vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, um livro pequeno, apenas 2 capítulos. Faz parte aí também dos estudos que estamos realizando, que é o estudo do livro dos profetas menores. E apesar de ser um livro pequeno, né, muito curto, ele tem, é claro, um conteúdo maravilhosíssimo. Né? Muitas bênçãos de Deus estão registradas aí neste livro, e vale a pena, como todos os livros da Bíblia, estudar, conhecer e aprender um pouco mais acerca deste livro. Tá? E um dos
pontos que a gente vai destacar aqui dentro dessa lição é a questão relacionada à retomada da construção do templo, que havia sido, né, parado, ou parou um pouco essa obra, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, de como Deus levantou, como Deus suscitou Ageu e também Zacarias, é claro, para que o povo buscasse, tivesse de Deus coragem para recomeçar, para reconstruir, e isso, é claro, para nós é muito importante. E para começar esse tema, esse texto, esse livro, essa abordagem que estaremos fazendo aqui, eu gostaria também de estar fazendo algumas considerações iniciais. Haja vista o fato de estarmos falando do templo aqui, é bom que a gente analise alguns pontos. Que ponto eu quero analisar primeiro com vocês? A primeira seria essa aqui, vamos lá. Acredito que a presente lição pode nos ser muito útil quanto a um posicionamento em relação ao papel dos templos na atualidade. Então a gente precisa muitas vezes parar para fazer essa pergunta, tá? Qual é a importância, qual é o grau de importância que tem o templo ou os templos, tá? E quando eu falo de templos aqui, eu estou falando realmente da construção, do prédio, da alvenaria. Há alguma importância com relação a isso? Isso é importante para nós hoje, tá? Por que a gente está falando um pouquinho sobre isso? Porque o tema de Ageu vai trabalhar a ideia da reconstrução do templo, tá? De se retomar uma obra que estava a princípio parada. E por que é bom falarmos sobre isso? Porque hoje a gente vive um grande dilema com essa questão da crescente no número de um movimento chamado de desigrejados, né? Geralmente se tem por desigrejados aquelas pessoas que muitas vezes, por algum problema que identificaram muitas vezes na reunião no templo, acabaram deixando de frequentar templos para, segundo eles dizem lá, adorar a Deus em seus lares, em suas casas. Então, pessoas que muitas vezes não estão congregando, não estão participando de reuniões em templos, mas muitas vezes estão servindo, como dizem eles, né, adorando, como dizem eles, a Deus, né, não estou aqui ironizando, mas é o que eles dizem, adorando a Deus em casa, tá? No aconchego de seu lar, buscando a presença de Deus. E muitas vezes, ao invés de assistirem um culto, estão ali, às vezes, acessando, como é o caso aqui no meu canal, né, canais do YouTube, e aprendendo, segundo eles, com pessoas dentro lá das plataformas e das mídias sociais. Mas a questão aqui, gente, para nós aqui, vale pelo fato de ser uma escola bíblica, uma EBD, a gente precisa parar para conversar um pouco sobre esse tema também. Eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser viável, eu acho que é pertinente utilizarmos essa aula, caso, é claro, né, você professor aí que vai estar lecionando, você superintendente, você aluno que vai estar no templo aí, caso haja tempo hábil para isso, em loco, em sala de aula, eu acredito que seja interessante falar sobre isso. Por quê? E por que eu toquei nesse assunto? De repente você está se perguntando, mas o que tem a ver esse assunto de desigrejar-se com o tema lá do profeta Ageu? A primeira coisa a se entender aqui, gente, é analisar a questão do contexto, a fim de que a gente chegue aqui nesse ponto que eu quero trabalhar nessa aula. O primeiro ponto aqui a se entender é o seguinte, vamos lá. Quando a gente para olhar essa questão relacionada à história de Israel naquele período, o contexto histórico relacionado ao que Israel estava vivendo naquele período, a gente percebe, a princípio, que quando eles voltaram lá, os cativos deixaram o cativeiro, retornaram então para Judá e começaram então a reconstruir aquela cidade, por conseguinte o templo, todo esse processo, o que a gente percebe é que Zorobabel, ele está voltando, e com ele é uma grande leva, né? Muitas pessoas estão voltando ali junto a ele, e eles começam então a dar início a essa obra. E o que nós percebemos ali na Bíblia Sagrada, basta nós lermos um pouco de Ageu. Também é bom que a gente venha ler o livro de Esdras, porque o livro de Esdras vai nos dar uma ideia também clara a respeito disso aqui, e um pouquinho de Zacarias. Então, se a gente fizer uma junção desses três livros, a gente vai passar a entender melhor esse contexto histórico. Dentro desse contexto histórico, gente, o que a gente percebe é que eles começaram essa reconstrução, mas houve oposição, tá? Ainda que eles tivessem recebido uma espécie de liberação, um decreto para que eles voltassem e dessem início à obra, ainda assim levantaram-se opositores a essa obra. Então, o que a gente percebe, e a história também vai concordar com isso, é que por causa dessa oposição, o templo, a obra do templo ficou parada há cerca de 16 a 17 anos, por causa da oposição. Então, qual é o problema aqui? E onde a gente quer chegar com isso? É que por causa desses 16 para 17 anos em que a obra do templo ficou parada, após esse tempo é que Deus levanta Ageu e Zacarias, né, e mais propriamente aqui a nossa lição Ageu, Deus levanta Ageu para exortar o povo para que eles voltassem a reedificar o templo. O que a gente percebe, gente, é que dois problemas aconteceram aí.
O primeiro foi a oposição à construção, né? Os inimigos se levantaram a fim de que a obra parasse, não desse continuidade. Mas o maior problema, que é o segundo, que eu considero o maior, porque o segundo problema foi o fato de que quem estava construindo e havia parado, agora, na hora de retornar, já não tinha mais forças para retornar com a construção. Né? O desânimo tomou conta do povo de uma forma tão grande que eles não tinham mais força para depositar na construção do templo, e a força que poderia ser empreendida lá para poder reconstruir o templo estava sendo utilizada somente nos seus lares. O que a gente percebe ali é que esse povo volta do cativeiro, tá? E eles voltam com a mentalidade, eles vêm no caminho a mentalidade de reconstruir, de erguer, de levantar, de dar vazão à obra de Deus, mas eles acabam nesse meio tempo, esse inteirinho, entre, como eu disse aqui, 16 a 17 anos, voltando somente para os seus lares. O que a gente percebe então é que eles começam a reconstruir sim, ou a construir sim, mas as suas casas, deixando a obra do templo, deixando o templo em ruínas. Tá? Eles se voltam para suas casas, começam a construir casas grandes, luxuosas, suntuosas e acabam deixando o templo de lado. E olha que coisa interessante, quando a gente fala um pouco de desigrejar-se, acaba sendo basicamente a mesma coisa. Desigrejar-se muitas vezes é deixar os templos, abandonar os templos e voltar-se para um culto, eu diria, mais, eu não diria mais propriamente um culto, mas para uma espécie de adoração doméstica, uma adoração na qual não há nenhum tipo de compromisso com o que tange essa questão de congregar-se, de comunhão com as demais pessoas. Fica uma coisa mais individual do que realmente aquilo que a gente costuma ver na Bíblia Sagrada. O que eu preciso analisar aqui? Muitas dessas pessoas pegam textos como Atos 17, né, verso 24, na qual Paulo disse lá em Atenas, né, no Areópago, ali diante dos atenienses, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E versículos como esses são usados muitas vezes para justificar o fato das pessoas não irem mais aos templos e de ficarem em casa, porque Deus não habita em templos feitos em mãos humanas. Ou outros textos também das epístolas paulinas que dizem respeito lá ao nosso corpo, a nós sermos o templo do Espírito. O grande problema, gente, é que muitas vezes esses textos são ensinados fora de seu contexto. Esse texto, principalmente aí de Atos 17, a gente percebe que Paulo estava lá em Atenas pregando, ou vou assim dizer, primeiro ele passou por aquela cidade e ali ele viu muitos templos erguidos, erigidos ali, né? Muitos e muitos templos. E um templo que Paulo viu era chamado Templo ao Deus Desconhecido. Então Paulo começa a pregar e ele utiliza o fato de haver esse templo para mostrar essa questão do Deus que aos atenienses era desconhecido, um Deus a qual Paulo conhecia, um Deus que a igreja conhecia, um Deus que os judeus também conheciam, mas que os atenienses, muitos dos gentios, haviam virado as costas para ele e voltado-se mais para a criatura. Então, nesse tempo, nessa ideia, o que Paulo quer passar com isso, a princípio, é o fato de que a alvenaria não pode prender, segurar, manter Deus. Ao contrário, então, essa confiança que os atenienses tinham de que os deuses que eles adoravam estavam atrelados ali, presos, né, ligados ao culto que era feito naquele templo, ligado àquele templo, Paulo está agora contrastando isso, dizendo que o verdadeiro Deus é o Deus que nós adoramos em espírito e verdade, que não está atrelado a princípio, ou preso, ou ligado diretamente a templos, a alvenaria, a construções feitas pelas mãos humanas. A questão é que com isso a gente não vê nesse texto nada que proíba, né, de se adorar o Deus verdadeiro em um templo. A questão é que eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. Então a questão não é só o fato ali onde Paulo fala com eles, não está ligado a princípio, gente, só ao local. A ênfase não cai somente no local, feito por mãos de homem, templo, alvenaria, mas também aos deuses em que eles adoravam, o paganismo que havia extensamente naquele lugar. Então, a questão é essa, o problema ali era que eles adoravam os deuses errados, tá? Da maneira errada. Mas adorar o Deus certo e reunir-se em um lugar para adorar esse Deus certo, não quer dizer que nós estejamos atrelando ou prendendo ou ligando o nosso Deus a uma alvenaria. Nós sabemos sim, eu sei disso, todos nós, eu estou aqui falando, mas eu estou ciente disso, tá? De que nós somos o templo do Espírito. Tá? E de que Deus não está preso a lugar nenhum. O problema é quando nós dizemos assim, olha, Deus só é Deus na igreja X, igreja tal da placa tal. Quando a gente atrela a Deus a uma placa denominacional e diz que Deus só está naquela denominação, naquele lugar específico, aí é complicado.
É como muitas pessoas às vezes gravam vídeos, muitas vezes em cultos, dizem, olha, Deus, essa aqui é a igreja de Deus. Deus, ele trabalha aqui, Deus vive aqui, Deus habita aqui, Deus está aqui. Então, esse é o problema. Lembra da velha história lá do texto lá de João 8? A gente percebe, João 4, perdão, gente. O texto da mulher samaritana, o que aconteceu naquele texto ali, né? A mulher samaritana, ela tinha visão, segundo ela, por ser ela samaritana, que adorar a Deus teria que ser lá no Monte Gerizim. Mas ela ouvia dos judeus do sul que o local da adoração a Deus era lá em Sião. Então surgiu na mente dessa mulher uma dúvida: Deus está em Sião ou Deus está aqui no Gerizim? A gente já tem que adorar quem adora aqui. É a certa adoração aqui? Essa é a genuína adoração aqui em Samaria, no Gerizim? Ou é lá no Sião, no sul? Jesus falou para ela que nenhum lugar nem outro. Tá? Deus estava procurando. Então Deus é espírito. João 4, 24, Deus é Espírito, porquanto, seguinte, sendo ele Espírito, ele não está preso a lugares e espaços geográficos. Mas a ideia aqui, para que eu não fale muito e demore a entrar na aula, é entendermos isso, gente, que a ideia é que nós precisamos ter, é que o fato de Paulo ter dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e o fato da Bíblia dizer que nós, seres humanos, servos do Senhor, somos o templo do Espírito, não significa dizer que com isso haja algum tipo de erro, algum tipo de proibição da parte de Deus em se reunir em templos para adorar a Deus. É porque nos templos nós conseguimos exercer nos templos a comunhão com o Senhor Jesus. São locais onde a gente se reúne. Tá? Muitos vão dizer, mas nós não vemos textos onde Jesus mandou se construir templo. Nós sabemos que no tempo em que Jesus andou aqui na terra, no seu ministério terreno, havia o chamado embargo legal. Quem dominava o mundo da época, a Palestina da época, o mundo, era Roma, o Império Romano. E o Império Romano jamais permitiria que se construísse algum templo lá ligado ao cristianismo. Então era proibido. Então para que construir um templo se ele seria derribado em menos de um minuto? Então é algo que não tinha nenhum tipo de valor para Jesus Cristo. Então a ideia seria essa, a princípio, gente. Então o que nós passamos a entender com base no que estamos dizendo aqui? É que os templos são locais onde nós nos reunimos, onde nós conseguimos manter ali uma comunhão. Haja vista o fato, tá? Eu não falei isso aqui até agora, mas é bom que eu diga, né, para que você também possa compreender onde eu quero chegar, é que mesmo que na igreja primitiva, que é a nossa referência como igreja, não haviam reuniões em templos, porque não haviam sido construídos templos, eles se reuniam nas casas. Isso aí é bíblico, está lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Basta você ler lá o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe claramente isso. Eles se reuniam nos lares, nas casas. Outros sim, também, a gente vê aí relatos de irmãos das quais recebiam essas pessoas em suas casas, como o caso de Cloé. Então a gente vê, gente, que a igreja da época, as comunidades lá cristãs da época estavam reunidas em diversos lugares, e esses lugares eram casas, tá? Por conseguinte, não diria templos, mas construções, alvenarias. Então, a igreja primitiva também, a princípio, ela iniciou reunindo-se em casas. E o texto vai dizer todos os dias em casa e no templo. Mas a ideia, por mais que a gente não foque no templo de Jerusalém, não quero focar nisso aqui a princípio, mas é o fato de que a gente precisa entender isso aqui, gente. Há uma certa importância, a gente precisa não reverenciar o templo, não estou aqui querendo induzir ninguém a reverenciar a alvenaria, o templo, tá, o concreto, a massa, o tijolo, não é isso. A minha ideia jamais foi essa e será essa aqui. Tá? A gente sabe que nós somos o templo do Espírito. Mas a ideia é que a gente precisa realmente entender qual é a necessidade. Existe uma necessidade de nós reunirmos um lugar. É bom estarmos no templo. Nós precisamos usar o espaço do templo para que a gente possa reunir, estar em comunhão, para que ali haja ensino bíblico, ensino da palavra de Deus, pregações genuínas realmente da palavra, tudo pautado na palavra de Deus. A gente pode entender que há uma necessidade de a gente entender esse processo de se reunir. Outro ponto que precisa analisar também, ainda falando de templo, já vou entrar em Ageu, tá, gente? Não fugir do assunto. Mas também é o fato lá de Cristo Jesus. No início do Evangelho que seguiu João, a gente vai ver que Jesus chegou no templo. E no templo lá em Jerusalém, é o templo de Herodes, como você quiser falar, o que nós percebemos ali é que havia uma série de cambistas, né, vendendo ali animais que eram usados para o sacrifício, né, ganhando dinheiro com isso aí. E Jesus então, ele fez uma azorrague, um chicote, e ele, é claro, não bateu em pessoas, não espancou ninguém, mas ele ali quebrou muitas daquelas grades, aquele lugar que aprendia os animais, e disse
né, que essa casa será chamada casa de oração, e vocês fizeram desta casa, estão fazendo dessa casa, perceba aí, gente, o texto ali, tanto o grego, eu não vou entrar em mérito de original não aqui, mas a ideia por trás do texto, que Jesus está falando da casa ali, não dele, que fizeram dele um covil de ladrão salteador, não, ele como templo, fizeram da casa, fizeram do templo, fizeram do lugar que lugar destinado como lugar de oração, foi feito então por aqueles homens, estava se tornando um covil de salteadores, estavam usando o espaço do templo, da alvenaria, da construção, para ganhar dinheiro de maneira ilícita, né? Coisas que não agradavam a Deus. Então eles estavam meio que distorcendo o fato. Então havia uma inversão de valores acontecendo naquele lugar. O templo fora construído não com aquela finalidade, uma finalidade sim de se buscar a Deus, de se voltar-se para Deus. É claro, e nós sabemos que Jesus Cristo é sim o nosso templo. Tudo aquilo apontava para Jesus, eu não estou negando isso. Né? Hebreus 8, 9 e 10 nos mostra que todas essas coisas ali eram sombras das coisas futuras, apontavam de maneira expressiva para a pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero focar aqui nesse início de vídeo, gente, é o fato de que nós somos sim o templo do Espírito, somos nós, a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, tá? Nós reunidos, tá? Somos a igreja do Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, não deva se reunir em templos, que a gente não deva ter dentro desses templos uma reverência ao Senhor. Tá? Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas estão deixando o templo assim também. Assim como os hebreus, né? Assim como o povo lá em Judá, no tempo de Ageu, abandonou o templo para cuidar de suas casas, para voltar-se para a construção das suas casas, utilizar-se de madeira de cedro e fazer casas enormes, né? Também muitos estão hoje abandonando os templos para ficar em casa. Quando na verdade nós poderíamos usar o espaço do templo para coisas melhores, maiores, tá? Então há uma dificuldade muitas vezes quando as pessoas estão reunidas em casa de exercer a chamada comunhão, ok? Continuando aqui, né? Eu acho que já foi o bastante. Devemos aproveitar a oportunidade para ressaltarmos a importância de utilizarmos os espaços físicos de nossos templos para o exercício do amor ao próximo. Então, gente, tá? Sendo nós o templo do Espírito, Deus não habitando em templos feitos por mãos humanas, né? Atos 17 e 24, nada disso a gente vai tentar tirar, não, realmente está lá, é bíblico, a gente sabe disso. A questão é que uma vez que nós temos os nossos templos, onde nós nos encontramos, nos reunimos, há comunhão, ali a gente ceia, ali a gente ora, ali a gente busca a presença de Deus, a gente canta, exalta, adora, cânticos de louvor são entoados ao nome do Senhor, nós também precisamos entender e valorizar um pouco esse espaço, né, o espaço físico do templo, para utilizar também esse espaço para o principal, para o exercício do amor ao próximo. Então esse deve ser um ponto interessante. Tá? Eu não vim aqui usar essa aula para falar dos ou para os desigrejados. Possa ser que de repente eu grave um vídeo só voltado para esse tema, essa linha, essa tese, essa ideia de desigrejados, né? Como é isso. Mas o que a gente precisa entender é uma coisa, nós que estamos indo aos templos, cultuando nos templos, nós também precisamos aproveitar o espaço desses templos para que lá seja feita realmente a obra que deve ser feita lá. Qual? Adorar a Deus e exercitar o amor ao próximo. Deve ser um lugar de amor, de comunhão, de paz, tá? Então, muitas vezes, as pessoas estão se desigrejando, né, abandonando, deixando os templos. E um dos motivos que me chama a atenção aqui, perceba lá, voltando, né, eu preciso voltar aqui, lá em Judá, é que o ataque externo, o ataque inimigo, fez com que essas pessoas parassem, né? Quase 17 anos ficou parada aquela obra. Então, muitas pessoas hoje, por assistirem na internet comentários relacionados a escândalos, chamados escândalos do mundo gospel, né? Pessoas que estão aí fazendo coisas terríveis, e alguns que estão ou estavam na casa de Deus, na igreja, vamos assim dizer, no templo, vendo essas coisas, ou muitas vezes se chateando, se decepcionando com líderes, com lideranças, a maneira como as lideranças cuidam dessas questões relacionadas a dinheiro, né? Muitas vezes questões relacionadas a adultério, questões financeiras, todos esses processos, pessoas viram isso e acabaram por causa disso perdendo, esfriando o ânimo e a vontade de ir para os templos. E a mesma coisa aconteceu lá. Então eles se voltaram para suas casas e abandonaram os templos. Mas que a gente, em nome de Jesus, não faça isso, gente. Que a gente entenda, tá? Que nada seja motivo da gente abandonar a presença e a casa de Deus. Tá? Eu não consigo achar hoje uma justificativa plausível para que alguém abandone
né, essa comunhão que existe no templo, muitas vezes para estar só em casa, lendo o que quer, assistindo quem quer, vendo o que quer na internet, sendo doutrinado, disciplinado, orientado, segundo eles, por quem quer que seja. Então, eu não consigo ver nada plausível nesse sentido. O que eu vejo é que, ainda que existam, ou exista no meio do trigo o joio, é Deus, é Cristo Jesus quem no tempo certo vai tirar o joio do meio do trigo. Não cabe a nós, muitas vezes, tentar ou achar que temos o poder. Deus nos deu essa autoridade para fazermos. É Deus quem fará, quem faz isso, quem fará isso, quem está fazendo isso. Todos esses escândalos que estamos vendo aí, é Deus realmente atuando, trabalhando, tirando, arrancando, mostrando quem é e quem não é, tirando o joio do meio do trigo. João Batista disse, ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira. O trigo, celeiro, mas a palha para o fogo que nunca se apaga. Então, que a gente aproveite, tá, gente, essa lição para falar um pouquinho sobre isso, a importância do templo, tá? Lembrando, é claro, focando no que eu acabei de dizer, que lá desde o início eu estou falando aqui, eu sabendo já, é claro, em momento algum, por que eu estou tomando esse cuidado, por que eu estou repetindo tanto isso? Porque possa ser que alguém vá para o comentário desse vídeo e comente, mas tá, os templos estão acontecendo coisas ruins, escândalos e tal, mas ainda assim, tudo isso é confirmação, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo, é cumprimento de profecia. Cristo nos alertou a respeito disso. Nós não estamos enganados quanto a isso, a gente já sabia disso. Mateus 24, Jesus já havia falado que essas coisas aconteceriam. Falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, a Bíblia nos fala a respeito disso aí. Mas ainda assim, cabe a nós, é bom que a gente continue reunindo, congregando, ajudando, auxiliando, porque muitas vezes a igreja, o templo, a alvenaria lá, aquele templo, ele é para algumas pessoas um norte, no sentido de buscar naquele lugar socorro, acalento, ajuda, auxílio. E a pandemia, né, estamos ainda no período de pandemia, as coisas em alguns estados estão melhorando, mas há pessoas que estão tendo ainda na Igreja de Deus refúgio, encontrando nesses lugares um acalento, pessoas estão sendo abraçadas nesse lugar, pessoas estão sendo orientadas, orações e orações estão sendo feitas a fim de que Deus venha no tempo certo, no tempo dele, no tempo que ele achar necessário, né, extirpar e acabar com toda essa tristeza que assola o mundo. Então, gente, que a gente reúna, que a gente congregue, que a gente esteja junto, tá? Estejamos sempre juntos. Aí eu acredito que essa lição ela vai ser importante para falar um pouco sobre isso, tá? Deixa eu começar na lição, talvez eu foque em alguma coisa a mais ao longo da lição. Vamos começar aqui então, vamos lá. Primeiro tópico, é tempo de reconstruir. Ageu anunciou 4 oráculos ao todo, os quais apresentam cabeçalhos distintos, o que torna possível compreender com clareza os acontecimentos históricos correspondentes às mensagens, bem como reconhecer seus respectivos destinatários. Cada um desses oráculos é introduzido pela expressão que eu vou ler agora. Então, para começar, gente, a divisão do livro de Ageu. Ele é dividido a princípio em 4 oráculos, né? Uma divisão, profecias que ele profetizou em certos tempos ali no seu livro, que nos fazem compreender melhor a divisão deste livro, tá? Então, a gente pode passar a entender com mais clareza. A gente vai falar já já quais são esses 4 oráculos, a divisão entre eles. E para você ver de maneira mais técnica, como é que isso acontece? Muitas vezes, de repente, sua Bíblia não tem essa divisão aí, né? Ou você está uma Bíblia que não tenha, basta você se basear a princípio em 4 expressões que ele citou, né? Ou pelo menos ele introduziu esses 4 oráculos com essa expressão. Qual expressão era essa? Tá? A gente está vendo aqui, eu botei a expressão em hebraico, tá vendo? Aí nós temos aqui Ve'ahi, Devar, Adonai ou Yahvé. Então tá vendo? Vaehi, Devar, Adonai ou Yahvé. Então nós temos aí, sempre que ele começava com essa expressão aqui, ó. Vaehi. Vaehi quer dizer o quê? Veio. Devar, palavra, né? Vem de Davá, palavra. E tá aqui o tetragrama, né? Alguns pronunciam Yahvé, Jeová, Yehová, e alguns, para não pronunciar o tetragrama, porque segundo diz é impronunciável, acabam pronunciando Adonai. Então, Vaehi Devar Adonai, ou seja, veio a palavra do Senhor. Então, sempre que o profeta Ageu coloca para ele vai mudar e mostrar um desses oráculos e mudar a sentença lá para esses oráculos dentro do seu livro, ele começa sempre um desses oráculos dizendo Vaehi Devar Adonai, ou veio a palavra do Senhor. Tá? Ele começa assim esses oráculos. Continuando aqui,
O primeiro oráculo, já que são 4, vamos ver quais são esses 4. O primeiro oráculo ocorreu no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, né, em aproximadamente 520 a.C. Está lá em Ageu 1, do 1 ao 11. E a mensagem, né, desse oráculo era de exortação pela negligência do povo. Enquanto esse vivia em casas luxuosas, a obra na casa de Deus continuava incompleta. Então, pegando um gancho que nós já falamos aqui dentro da introdução, o que nós vemos aqui, e alguns exemplos aqui, é que este povo, após, né, a parada que se deu lá, a pausa que se deu na construção do templo, esse povo então passa a dedicar-se mais às suas casas. Eles passaram a trabalhar a construção de suas casas. E o que nós percebemos é que as casas que eles passaram a construir eram até melhores, diferentes e melhores que as casas que haviam sido construídas antes do cativeiro. Com isso a gente passa a perceber uma espécie de influência lá da Babilônia, dentro da cultura, tá? Dentro dessa questão estrutural, aí, dessa questão ligada à engenharia, né, dessas casas. Porque o que a gente vai ver e perceber é que no período em que o Judá esteve cativo na Babilônia, a Babilônia era dos maiores impérios que se havia no mundo. E, né, há dados históricos, geográficos, dados aí que nos mostram muitas vezes, né, arqueológicos também, que nos mostram que o povo lá da Babilônia é um povo muito bem desenvolvido. Né, coisas como esgoto, que nós temos saneamento básico, há quem diga lá, alguns arqueólogos que mostram que eles já tinham isso, né, água encanada, água morna, todo esse processo, as casas, a estrutura das casas era uma estrutura bem feita, né, então essa arquitetura lá era algo bem elevadíssimo. Então, por causa disso, o que a gente percebe é que dá-se a entender, pelo menos, é que os judeus, por passarem ali, começaram a contemplar aquela arquitetura e desejaram construir, chegando em seu território, casas parecidas com as casas que eles viram lá na Babilônia. Casas de 2, 3, até mais 4 andares. Eles decidiram construir. Só que construir casas como aquela tinha um gasto muito grande. A gente sabe, né? Hoje em dia sempre foi assim. A construção, ela gera em si um gasto, principalmente nessa área do acabamento. Não é minha área, não trabalho com construção, não sou pedreiro, não manjo isso aí. Mas já virei umas massas para meu pai. Já meu pai é pedreiro, eu já virei umas maceiras para ele já. Então eu já vi algumas coisas que meu pai fez e faz ainda, né, estando ainda aposentado, mas ainda faz umas coisas boas. Então a gente percebe que essa parte do acabamento é que gera muita coisa. Então a gente, quando vai ler o livro de Esdras, lá no capítulo 3, a gente percebe nos versos 5, 6, 7, 8, ali, aquele processo ali, é que este povo havia comprado, encomendado, né, cedros, né, então cedro, uma madeira de cedro. Então dá-se a entender que eles estavam usando esse material de primeira qualidade, esse material bom, para construir as casas, e quando na verdade esse material deveria ser usado para construir o templo. Então aquilo que era para ser empregado no templo, eles tiraram e começaram a usar em seus lares lá nas suas casas, ok? E enquanto as suas casas começavam a crescer, ficavam bonitas, maravilhosas, suntuosas, o templo, a construção do templo estava parada e o templo estava ainda em ruínas, tá? E a obra, como diz aqui o slide, estava incompleta. Então, esses aqui são alguns modelos, mais ou menos, do que seriam essas casas. Dá para ter uma noção aqui, né? Como o negócio era bonito, bem feitinho. Então, coisas que eles viram e desejaram também recriar, trazer lá, arquitetar, planejar e erguer lá na sua terra, a saber, em Judá. É interessante notarmos uma coisa aqui, a princípio, gente. É claro que nós não estamos aqui, nem um comentarista, eu creio, né, um pessoal da Central Gospel, que inclusive um trabalho seríssimo, né, eu louvo a Deus pela vida, todos aí da Central Gospel. A ideia aqui não é querer passar de que a gente deve gastar tudo que tem na igreja, na casa de Deus, dar tudo que tem na casa de Deus e deixar a nossa casa a ver navios, por assim dizer. Não, a ideia é, a questão aqui, gente, inclusive de Deus, do livro, né, do profeta Ageu, é o descaso com as coisas de Deus. Esse é o problema. O problema que está aqui é o descaso. Tá? Esse é o maior problema que a gente percebe, que a gente consegue enxergar. Muitas vezes a gente percebe isso. Às vezes a gente foca muito no nosso lar, e às vezes acaba esquecendo um pouco das coisas de Deus. Então o que a gente precisa entender aqui é que da parte de Deus, o que Ele quer de nós é um equilíbrio. Porque o mesmo Deus que quer que a gente cuide das coisas dele relacionadas à obra, também diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, da família, também negou a fé e é pior que o infiel. Então o que Deus quer de nós, gente, é um equilíbrio. Muitas vezes a gente, de nada nos valeria focarmos
na alvenaria, na construção, na reforma, na ampliação do templo, cuidar dessa questão ligada muitas vezes ali à infraestrutura do templo e também deixarmos nossa casa jogada, por assim dizer. Então há pessoas que muitas vezes eles empreendem lá no que tange mexer no templo, mas a sua casa ele não cuida. Então a gente precisa entender que o que Deus quer aqui, o que Deus queria era o equilíbrio, gente. O problema é que o povo estava com descaso, o povo virou as costas para o templo. Tá? Volto a falar, o povo estava meio que desigrejando-se, desculpa a expressão, mas a gente acaba cabendo aqui na situação. Então, esse seria um grande problema. Então, o que Deus quer de nós nesse sentido, gente, é um equilíbrio, tá? De nada me valeria ser um zelador e limpar só o banheiro da igreja e deixar o banheiro da minha casa imundo, sujo, podre. De nada me valeria passar o dia inteiro enfeitando, arrumando, ornamentando, cuidando, pintando, limpando, capinando, roçando, edificando, aumentando a casa do templo, a igreja, templo, e deixar a minha casa também caindo aos pedaços sobre a minha família passando o aperto. Então, muitas vezes, há pessoas que às vezes usam textos como esse para tentar tirar tudo que a pessoa tem. O que a gente precisa entender é que há um equilíbrio. A gente precisa sim, né, e eu vou falar isso lá em Malaquias, não é para essa aula, então lá em Malaquias eu vou focar melhor. Sim, a questão de dizimar, ofertar, ajudar. Muitas vezes, quando não conseguimos financeiramente, ajudar com mão de obra. Muitas vezes a gente entende, pode fazer alguma coisa, ajudar a construir alguma coisa, aumentar lá na igreja, bater uma laje, fazer um serviço, ajudar nos trabalhos sociais da igreja, levando mantimento também para as pessoas que precisam. Muitas coisas nós podemos fazer também lá na casa de Deus, na igreja, por assim dizer, no templo, tá? Melhor dizendo, no templo. Esse termo de igreja, templo, gente, você que está assistindo, o que você me entende? Porque às vezes a gente fica procurando palavra bonita para falar, acaba não falando o que precisa ser dito. Então, a gente muitas vezes pode sim ajudar no templo, mas também a gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, tá? De nada me vale ser um bom obreiro, um grande obreiro, um super obreiro e um péssimo marido, um péssimo pai. O que Deus quer de nós é equilíbrio, tá? Que a gente consiga entender a maneira certa, a maneira clara de se fazer. Então, se eu sou um bom obreiro lá, na casa de Deus, né? Se eu sou uma referência no que tange lá obreiro na casa de Deus, eu preciso ser ainda mais referência como esposo, como marido, né, para minha esposa e também como pai para o meu filho. Isso que Deus quer de nós, um equilíbrio, ok? O problema lá é que o povo estava negligenciando mesmo, o povo virou as costas, o povo deixou lá de lado, começou a gastar somente em sua casa e suas coisas, esquecendo-se da casa de Deus. Quando na verdade, o que Deus quer é um equilíbrio, que a gente cuide das pessoas que estão ali também na igreja necessitando, precisando de nós. Muitas vezes a gente tem condições de auxiliar, ajudar as pessoas e não faz, ok? E é o que estava acontecendo aqui nesse caso, nesse sentido. O povo voltou-se para as suas construções, para a sua obra, tá? Para o seu umbigo, cada um cuidando da sua própria casa, importando materiais de fora, trazendo materiais de fora, importando-los. E a gente sabe que muitas vezes é assim. Eu não sei se você já percebeu, geralmente essa questão de construção em rua, pega uma rua, escolhe uma rua aí próxima à sua casa, você vai ver isso. De repente, as casas começam todas iguais, geralmente quando é casa de conjunto, casa de bairro, aí uma pessoa começa a construir, aumenta. Aí parece que o vizinho do lado bota na mesma altura ou maior. Aí esse vizinho vê aquela obra vai crescendo, 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 crescendo. É um negócio meio estranho. Eu não sei se é onde você reside assim, mas pelo menos onde eu moro eu percebo isso. Tanto é que as casas às vezes ficam da mesma altura. Às vezes o vizinho X compra um portão igual o vizinho Y. Então essa questão de construir, querer fazer. É claro que não há nada errado em você reformar, construir sua casa. Faça, sim. Tá? Mas que a gente não deixe de lado a obra de Deus, tá? Se você não quiser focar no templo, no que tange a alvenaria, construir uma igreja grande, né? Porque é pessoas que e a gente não julga isso tão necessário, né? Eu não diria que é algo tão necessário, mas pelo menos que a gente possa investir em obra social, investir em vidas, em pessoas, em almas, em famílias, tá? Em casamentos, nas nossas crianças dentro da casa de Deus. Então que a gente possa investir nessa área. Se o foco não é investir na alvenaria do templo, que seja pelo menos um investimento nas pessoas que ali reúnem, as pessoas que ali congregam. E membros da nossa igreja que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia, pessoas que não têm nesse tempo o que comer, até pessoas que não conseguiram nem pegar o chamado auxílio ali emergencial. Então que a gente possa ser para essas pessoas, como Deus também o é, o auxílio, ajudar, estender, perguntar, questionar alguém precisando. Então, para esse slide aqui, meu querido, para esse tópico aqui, eu colocaria isso aí, tá? É preciso que se haja um equilíbrio. Precisamos investir, sim, no templo, como dízimo, oferta, sim, amém. É viável, é louvável, tá? Mas também precisamos investir em nosso lar, meu querido, nossa casa. Quem sabe
você está fazendo muito ali para o seu templo, amém, continue fazendo. Mas faça também para a sua casa, né? Cuide aí da sua família, ajude o próximo, ok? Que também é muito bom isso aí. Esse foi o primeiro oráculo do profeta, tá? Voltasse para o templo que estava abandonado. Segundo, vamos lá, segundo oráculo. O segundo oráculo ocorreu no segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, anunciando que a glória do segundo templo seria ainda maior que a do primeiro, erigido lá por Salomão. Ageu 2:1-9. Entretanto, a referida glória não se deu pela reforma promovida por Herodes, mas pelo fato de o Messias ter adentrado pessoalmente nele. Então, o que a gente vai passar a entender aqui, eu acho, queridos, que eu vou deixar esse tema aqui ligado ao Messias, Cristo Jesus, para o segundo tópico. E até oriento você, professor. De repente possa ser que a gente sabe que o tempo muitas vezes não é amigo do professor, né? Então a gente pode estar falando muito aqui sobre esse assunto e quando chegar no segundo tópico a aula pode até estar acabando, né? Às vezes a gente fica com a revista na mão e não consegue concluir a lição. Às vezes divide, né? Há igrejas que dividem a lição ao meio. Então, uma aula ministra metade da lição e na outra aula a outra metade. Mas há pessoas que muitas vezes têm que falar, ministrar, ensinar tudo numa aula só. E às vezes eu aconselho a você, se de repente a sua aula é uma só que você tem aí, deixe para falar um pouco mais no segundo e terceiro tópico a respeito de questões futuras, questões messiânicas. E vamos falar um pouquinho dessa questão do templo ainda no período lá no Antigo Testamento, Antiga Aliança. Então, esse segundo oráculo dele estava ligado ao quê? Essa segunda profecia, essa segunda visão que ele passou, ali o profeta Ageu, estava relacionado ao templo. Por quê? Porque nós vemos também, com base lá em Esdras, que à medida que o povo passou, porque assim que Ageu começou a profetizar, o povo ouviu a profecia, deu vazão e partiu para a obra. Olha que coisa interessante. Então o povo, aqueles que estavam construindo somente suas casas, passaram a construir o templo, a dar continuidade ao trabalho no templo, mas sem deixar também a sua casa. Focando no que eu já falei, eu não vou repetir por ter falado já no slide anterior. Então eles também se voltaram à construção, à reforma ali, por assim dizer, do templo. Dado, pois, início a essa obra, né, assim que a obra começou a caminhar, alguns passaram a se entristecer. Por quê? Porque alguns dos que haviam chegado do cativeiro, aqueles mais, né, idosos, a idade bem avançada, ou aqueles até mais novos, mas que ouviram de seus pais, de seus antepassados, como era o glamour, a glória do templo erguido por Salomão, ficaram entristecidos, porque aquele templo que estava sendo construído ali no período de Zorobabel não era tão belo, tão suntuoso, tão luxuoso e tão bem ornamentado quanto era o primeiro templo construído por Salomão. Basta a gente dar uma lida lá em Reis, a gente vê ali quantas coisas Salomão colocou no templo, como bonito ficou aquela obra, como lindo ficou tudo aquilo. E quando Nabucodonosor destruiu, né, o povo se entristeceu terrivelmente. Mas a questão é que a tristeza veio ao coração do povo em ver aquela situação. Então alguns estavam trabalhando meio que desanimados. A ideia é, eles param a obra e param a construção, quase 17 anos. O profeta Ageu, levantado por Deus, Zacarias também, eles retornam à construção da obra. Mas à medida que eles vão construindo, era como se algumas pessoas dissessem, olha gente, isso aqui não está bonito não, isso aqui não está legal não. O tempo que Salomão fez foi melhor, foi mais bonito, gente. Muitas vezes aquele trabalho que nós estamos fazendo e ao longo do trabalho vão surgindo o desânimo. Tá? E eu vou abrir um parênteses aqui e volto já. Então muitas vezes, de repente, eu estou falando para alguém que está fazendo uma obra aí, eis que estou fazendo uma grande obra, mas de repente você não está satisfeito aos seus olhos com aquilo que você está fazendo para Deus. Você acha que não está bem, você acha que não está legal, ou está pensando em parar, retroceder, desanimar, abandonar o Senhor, desviar, como é dito aí fora, de repente você não está com aquele vigor todo que você tinha na obra, porque você acha que hoje a maneira como você prega não é como antes, você não tem aquele fervor que tinha para louvar, para adorar, então por isso você acha muitas vezes, quem sabe, melhor parar, né, sair da presença de Deus do que continuar fazendo a obra de uma maneira como você mesmo analisa e considera que não é aquilo que você acha que deveria fazer. Meus queridos, a gente precisa ficar muito atento com isso aí. O ponto é que as pessoas ali começaram a se entristecer. Mas à medida que eles se entristeceram, olha o que Deus fez. Deus levantou Ageu novamente para dizer para eles que a glória da última casa, coisa linda, seria maior ainda que a da primeira. E com isso, o que Deus está dizendo é: continuem, trabalhem, não parem, não cesse, não desanima, não retroceda. Eu digo para você, meu irmão, que está aí de repente hoje pregando ainda, buscando ao Senhor, não deixe que as coisas dessa vida venham te desanimar.
Não deixa que a aparência, porque o que estava imperando naquele tempo ali, quando eles olhavam para aquele templo, era a aparência. Gente, isso aqui não está tão bonito como deveria ser. Isso aqui não chegou no patamar que deveria chegar. Quem sabe você, no projeto, né, a obra que você tinha para Deus é algo lindo, tremendo. Mas hoje você pondo em prática e fazendo a obra, você não está conseguindo chegar, atingir a meta que você mesmo estipulou para fazer. Mas a palavra é essa, não pare, não desista, não desanime. Tá? Porque o mais importante para Deus muitas vezes não é o grau, o tamanho, o quanto você tem feito. Né? Deus está olhando o fato de você estar fazendo. O que tem chamado a atenção do Senhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã que está agora assistindo esse vídeo, é o fato de que você ainda está caminhando com o Senhor, ainda continua firme nos propósitos do Senhor. Quem sabe você não tem o que queria ter, o que almejou ter, não está ainda onde sempre desejou estar, mas o mais importante é que você ainda está caminhando com o Senhor, ainda está fazendo a obra. Que coisa linda. Então não pare, não cesse, tá? Não deixe que isso venha te esfriar. E esse foi o problema lá, né, voltando aqui, é claro, que estava acontecendo. Aquele povo olhou para aquilo e de repente começou a desanimar. Alguns começaram a dizer, alguns mais velhos, para assim dizer, que haviam visto lá, gente, eu vi o templo, eu vivi para ver o templo de Salomão e era a coisa mais linda. Isso aqui não chega nem aos pés. Isso aqui não é nem um pouquinho do que era aquilo, o glamour. Isso aqui não é nada perante, né? Há quem diga, isso aqui não é nada perante aquilo que foi o templo que Salomão ergueu. Mas ainda assim, Deus agora usou o profeta Ageu para dizer para eles, a glória da última casa vai ser maior. Vamos continuar, gente. Vamos firmar aqui. E eu vou falar já já sobre essa glória da última casa. Então nós temos aqui duas ilustrações, eu peguei aqui a princípio. Tá? A primeira que estaria aqui próxima à minha imagem aqui na tela é o templo de Salomão. E nós temos do outro lado o templo de Herodes, né? Um templo enorme, gigantesco, até em nível de proporção, dimensão, é muito maior, está bem maior. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de glória, templo, mas a ideia é entender isso aqui, que a glória, a princípio, não está ligado a isso aqui não. Então não é esse algo visível, esse tamanho, essa dimensão desse templo em relação a esse. A glória não consiste em um templo maior, a glória não consiste em um material, né, uma matéria-prima maior usada, não. A glória consiste na pessoa de Cristo no templo, é o que a gente vai ver agora. Vamos lá, a princípio. Então, o terceiro oráculo. Então, a gente viu aí os dois oráculos. O primeiro relacionado à construção do templo, o segundo também relacionado à construção do templo, mas nessa feita agora fortalecendo, né, avivando e renovando quem estava fazendo esta obra. Vamos lá. O terceiro oráculo ocorreu ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário. Nessa mensagem, para ilustrar o peso da impureza em que o povo vivia, devido à sua displicência em relação ao templo, Ageu questionou os sacerdotes acerca do que é sagrado e do que é imundo, e de como o imundo pode atingir o que é sagrado. Vamos ler aqui, né? Dá tempo aqui para a gente ler. Ageu 2, 10, 19, estou com a Bíblia aberta aqui, lembrando que a minha tradução aqui é a ARA. Por que às vezes a gente fala isso, a tradução ARA, ARC? Porque a gente sabe que as traduções trazem em si palavras diferentes. A ideia é entender o seguinte, é que nem todo mundo está familiarizado com essa ideia de traduções, né? Essa questão de equivalência dinâmica, equivalência formal, tá? Feita lá por Eudine. Nem todo mundo está ciente, está ligado a isso. É legal, é bom, professor, é interessante, é viável, mas a questão é que na nossa escola dominical nem todo mundo está relacionado a essa vida acadêmica, ao meio relacionado a seminário, quer ser ele básico, médio, avançado, bacharel, doutorado, mestrado, nem todo mundo está atrelado a esse tipo de linguagem, muitas vezes aí acadêmica. E é bom que a gente tente, muitas vezes, facilitar a vida das pessoas. Nós, como professores, recebemos de Deus essa missão, qual é? Peneirar, filtrar aquilo que não é bom para a igreja, aquilo que não vai trazer proveito para a igreja, deixar isso para lá, porque nem sempre a gente aprende na teologia coisas que vão ser úteis para a igreja. Às vezes coisas que a gente ouve, fica sabendo lá no seminário, é bom que fique lá mesmo, mais que a gente descubra isso, mas a gente precisa saber como professor o que vai trazer para a sala de aula e como trazer. Geralmente coisas que não vão fazer mal para os membros, mal para a igreja. Então, vamos lá. Então, tradução, por que a gente explica? Para poder, de repente, você tem uma Bíblia dessa aí, você vai ler comigo. Vamos lá. Capítulo 2, verso 10, né, ao 19. Vamos lá, vamos ver isso aqui.
Então nós temos aqui o seguinte, não vou ler o do 10 ao 19 não, gente, para ganhar tempo, né? Tá. Aí vou ler o 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Aí responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos, que é o que ali oferece. Tudo é imundo. Então, vamos lá, a princípio. Esse terceiro oráculo vai falar de quê? Esse terceiro oráculo ele é, a princípio, destinado aos sacerdotes. Né? Ageu vai falar com... É claro que é destinado a todo o povo, mas ele é de maneira direta, dito ali com os sacerdotes. Ageu vai, da parte de Deus, fazer uma pergunta. Vamos lá. Se alguém tiver... Eu até coloquei uma imagem aqui para ilustrar. Durante o momento aqui, ó, esse boi aqui, né, está sendo oferecido no altar, nessa ilustração que eu pus aqui, é um animal para o sacrifício. Aí o que acontece? Se você for lá em Levítico 6, a gente vai ver alguns sacrifícios ali, né? Algumas ofertas, melhor dizendo. A oferta, a gente vai ver ali manjares, nós temos ali holocausto, que é a oferta toda queimada. Dentre elas, nós temos a oferta do pecado, né? Ou pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, ele está dizendo ali no versículo 26, inclusive, acho que no capítulo 1, algo do tipo, não fala a memória, o capítulo 6, mas vamos lá. A ideia é entender o seguinte, que naquele momento em que o sacerdote está aqui oferecendo esse animal, está aqui a ilustração. Aí a carne, né, que é chamada carne santa. Santa por quê? Porque é a carne do sacrifício. Ela era levada até o altar. Nesse momento lá, o sangue dessa carne caía na roupa, na veste, ou em alguma outra coisa lá. Pelo fato desse sangue que é tido, ou dessa carne que é tida, né, como a carne santa, a carne, melhor dizendo, a carne santa, santificada, essa carne tocar em um outro utensílio, isso fazia com que essa carne tocando tornasse aquilo santo. O fato da carne santa, a carne pura, a carne do sacrifício tocava em algo, aquele algo ficou santo só porque a carne tocou nele, eles disseram não, os sacerdotes disseram não, de modo algum. Ainda que a carne seja do sacrifício, ou carne santa, mas tocasse num outro utensílio, esse utensílio jamais era considerado santo. Não. A resposta a Ageu é não. Aí Ageu perguntou, tá, mas se de repente alguém, um homem, um sacerdote, como o caso de vocês aí, um homem tido como puro aí, um homem, né, ligado ao sacrifício, tocasse em um defunto, um morto, ou até mesmo outra pessoa, tocasse em alguém morto, essa pessoa que tocou não se torna impura? Só de fato dele tocar, ele disse sim, se torna. Então, a questão, esse é o ponto que ele queria chegar. A ideia é entender o seguinte, gente, que a pureza relacionada às coisas de Deus, ela não era transmitida nesse sentido de pelo toque ou repassada. Uma pessoa não conseguia santificar o outro. Um sacerdote não santificava o outro, que não santificava o outro, santificava uma pessoa comum, que não santificava... Não era assim. Mas mesmo que ele não conseguisse santificar alguém, mas o fato de uma pessoa, de algo estar impuro, ou uma pessoa morta, segundo a lei, se uma pessoa cerimonialmente pura tocasse no impuro, automaticamente aquela pessoa tornava-se impuro. Então é assim, esse é o ponto, esse é o oráculo, essa é a ideia transmitida. A ideia é dizer que, ali naquele momento, é o seguinte, que toda essa mornidão, esse esfriamento, né, toda essa inércia do povo, toda essa falta de desejo com a construção do templo, a obra, a busca pelo Senhor, né? Tudo isso aí tornava aquele povo impuro. Então aquilo o povo estava se contaminando. Esse era o ponto. Então alguns abriram mão da construção e isso foi passando para todo mundo, foi contaminando. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Vamos pegar um exemplo aqui mais prático do que nós estamos vendo do Covid aí. Tá, vamos lá. Uma pessoa que não pegou o Covid, né, 19 aí, o corona, toca numa pessoa que pegou, a pessoa que tem constatado lá, está infectado, a pessoa ela é curada só porque alguém tocou, que não tem, tocou nela, quando eu que não tenho, toco em alguém tem, aquilo some da pessoa? Não. Mas se a pessoa contaminada com Covid, eu usar uma máscara, uma coisa dessa pessoa, conversar com ela próximo, algo saliva, alguma coisa, tocar em mim, eu não corro risco de pegar, e geralmente aqui em dia que pega, então a pessoa contaminada não consegue transmitir para uma pessoa que não está? Sim, mas a pessoa que não tem não consegue tirar, tá, esse contágio, essa transmissão, essa doença
Claro que não. Esse é o ponto aqui. A ideia é entendermos, gente, nessa profecia, que esse esfriamento, tá? Esse descaso para com as coisas de Deus estava sendo transmitido um a um, estava se proliferando, se espalhando. Daqui um pouco o povo desandou completamente. Então, aquele esfriamento que começou há 17 anos atrás, antes de começar, havia se espalhado ao longo dos 17 anos, isso foi se espalhando, daqui um pouco isso virou uma espécie de praga no meio do povo. E o povo, então, ou seja, eles pararam de fazer as coisas para Deus, pararam de buscar a Deus, pararam de dar continuidade à obra de Deus, mas tudo aquilo que eles tocavam, tudo aquilo que eles faziam, era como imundo, era como impuro. Tanto é que Deus estava querendo mostrar para eles que aquilo que Deus havia dito lá atrás, lembra da chamada bênção e maldição, quando você vai em Deuteronômio 28, né, aquela que seria proferida no Ebal e no Gerezim, é o que estava acontecendo. Então, essa escassez que eles estavam vivendo, essa falta de alimento, essa ideia de eles ter o seu salário num saquetel furado, as coisas não renderem, não sobrarem para ele, tudo aquilo era fruto da desobediência. Deus disse lá, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Então eles estavam vivendo uma maldição que era fruto da própria desobediência, o descaso para as coisas de Deus. Gente, isso para nós é importantíssimo. Quando nós, os servos do Senhor, chamados, escolhidos pelo Senhor para fazer a obra de Deus, recrutados para essa obra, abandonamos, deixamos de lado e passamos a cuidar só do nosso próprio umbigo, das nossas próprias coisas, só muitas vezes daquilo que nós consideramos nosso e abandonamos as coisas de Deus, a gente vive uma maldição terrível. O descaso para com as coisas de Deus traz para nós uma vida terrível, uma vida maldita. Há quem diga e há quem pense que está crescendo porque abandonou a casa de Deus. Não, eu estou bem, eu desviei, agora eu estou tranquilo. Ninguém manda em mim, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero. Comprei carro, troquei de carro e já estou no terceiro, quarto, quinto casamento. Vou mudando, achou que não está bom também, eu mando embora também. Caso de novo, eu não estou nem aí, eu estou levando a vida que eu quero. Não tem pastor se metendo na minha vida, não tem ninguém se metendo na minha vida, não tem ninguém pregando para mim, falando tal. Eu não preciso ler Bíblia, não tenho nada com compromisso com ninguém. Acha que está crescendo, acha que isso é crescimento, quando na verdade isso aí é só um inchaço. E assim como todo inchaço, um dia vai passar. E quando passar, que esse negócio desinchar, vai ver o quão grave está a situação, quão complicada é a situação. Então, o terceiro oráculo estava relacionado a isso, tá, gente? A princípio, ao descaso. Então, tudo que o povo punha a mão, amaldiçoava. Por quê? Porque havia abandonado a Deus e, por conseguinte, a obra de Deus, é claro. Esse abandono ao templo era o abandono do povo para com o templo, a alvenaria físico, demonstrava também como estava o coração do povo em relação a Deus. Tanto é que Deus falou, bota o coração na obra, gente. Então vamos lá, o terceiro oráculo foi esse aí, a princípio, ok? Vamos para o quarto oráculo. O quarto oráculo ocorreu no 9º mês, aos 24 do mês. A mensagem foi dirigida a Zorobabel, o governador de Judá. A profecia acerca de Zorobabel, sem dúvida, tinha um caráter messiânico. Então, a princípio, a gente vai ver aqui que ele conclui lá, ele termina o seu livro profetizando ali, no último versículo, para Zorobabel. E nessa profecia, nós vamos ver já o que é lá no final, a respeito dele, anel de sinete, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a ideia clara é que ele conclui essa profecia fortalecendo e mostrando a Zorobabel o quão Deus era na vida dele e o quanto ele deveria usar isso para fortalecer o povo, chamar o povo realmente a um compromisso real com Deus da Bíblia, tá? Com Deus todo glorioso e poderoso, Deus de Israel. Continuando aqui então, vamos para o segundo tópico, aqui a gente passa a ver questões mais relacionadas a áreas escatológicas. A mensagem de Deus. Haviam-se passado aproximadamente 17 anos desde que as primeiras levas de judeus começaram a regressar da Babilônia. Porém, a casa do Senhor, que havia sido destruída por Nabucodonosor, permanecia em ruínas. O Senhor então disse, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ageu 1:5. Mas o povo não compreendia a mensagem. Então, olha que coisa interessante. Tá? O povo agora, 17 anos, a gente já falou um pouco sobre isso, havia deixado lá a obra. Eles começaram até bem, mas devido aos ataques ferrenhos dos inimigos, eles deixaram a obra meio que parada. Estagnou um pouco essa obra aí, ficou parada. Aí Deus agora exorta o povo, através de Ageu, a novamente voltar-se a ele, pôr o coração na obra e olhar para trás. Ver como a situação desse povo se agravou em abandonar a Deus. Por isso é que vieram os cativeiros, né? Tanto para Israel Norte, 622 a.C., e o Sul, que é 605, 597 e 586. Então, o cativeiro foi fruto da própria desobediência. Foi fruto da negligência do povo para com Deus e para com a obra de Deus.
aqui na terra. E Deus agora estava chamando esse povo, exortando esse povo, através de Ageu, para que esse povo considerasse o passado, olhasse para trás. Gente, às vezes é importante para nós. Nós não sabemos o futuro, embora há coisas que a gente já sabe pela Bíblia, né? O que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, mas questões muitas vezes particulares ligadas a nós não sabemos. Eu não sei nem se eu vou concluir esse vídeo que eu estou aqui gravando aqui em casa hoje, 7 de setembro, feriadão, estou aqui à noite gravando, já são quase 21 horas, ou seja, quase 22, não sei que horas são agora, né? Eu não estou com o relógio aqui próximo a mim, mas eu não sei nem se eu vou concluir esse vídeo. Mas Deus o sabe. Né? Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto, 2, 10, de amanhã. Né? Como a gente costuma dizer, não sabe nem se vai estar vivo amanhã, mas Deus o sabe. Mas, então eu não consigo olhar para o futuro nesse sentido, particular, pessoal, a minha vida, o que vai acontecer comigo amanhã. Mas eu consigo olhar para o presente e a situação, analisando. Mas muitas vezes Deus me faz olhar no retrovisor da vida. Às vezes a gente acha que está vivendo uma situação difícil, ruim, às vezes até está mesmo, tá? Não sei como está a sua situação. Mas quando a gente olha para trás, a gente passou uma situação pior, veio de um lugar pior, levava uma vida desgarrada de Deus, uma vida terrível, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso. Então, muitas vezes, como Deus chamou a atenção de Judá para olhar para trás e analisar a vida, Deus também nos faz esse convite diversas vezes. Deus nos faz olhar no retrovisor e ver de onde Ele nos tirou, da vida ruim, terrível, complicada que nós levávamos sem a presença do Senhor. Tá? Então que nós precisamos, que nós possamos fazer isso, entender isso, ok? Porque o texto vai dizer aqui do comentarista, mas o povo não compreendia a mensagem. O problema é esse. Deus nos faz ver muitas coisas que nós vimos, ou até mesmo Deus usa exemplos de pessoas que caíram, passaram situação difícil, a gente olha para essas situações, olha para trás, vê o que aconteceu de ruim, e a gente às vezes não compreende o que está acontecendo agora e nem o porvir. Então Deus nos conclama sempre que necessário, quando Ele julgar necessário, olhar para trás. Tá? Ninguém vive de passado, eu sei disso, quem vive de passado é museu. Mas Deus às vezes nos faz olhar para trás, a fim de que olhando a gente possa entender, enxergar o que fazer, o que não fazer, como proceder e também como não proceder. Vamos lá? 2.1. A retenção das bênçãos. Deus pediu aos egressos que avaliassem sua vida. Eles comiam e bebiam, mas não se sentiam satisfeitos. Então, a primeira coisa que acontecia aqui, gente, comer, beber e parece que não comeu nada e não bebeu nada. Querer mais, mais, mais. Ganância, ganância, mais, mais. Vestiam-se, mas nunca se sentiam bastante aquecidos. Olha que coisa interessante, gente. Que coisa maravilhosa. O texto, como a maneira como Deus age. Então eles se vestiam, procuravam se aquecer, mas não era o suficiente. E os assalariados constantemente sentiam como se tivesse o bolso furado, por onde o dinheiro se perdia. Então, a ideia aqui não é entender que todo mundo estava pobre, não. Essas classes, né, como ricos, classe média rica, alta, pobre, sempre existiram. Então, sempre existiram aí pessoas. No meio deles haviam pessoas que estavam em situação financeira um pouco maior, melhor, voltaram bem da Babilônia, outros já voltaram quase que sem nada. Mas a ideia é o seguinte, mostrar com isso aqui que quanto mais o povo gastava com suas casas, quanto mais faziam para si, mais eles queriam. Nunca era para eles suficiente. E às vezes a nossa vida é assim, gente. A gente reforma a nossa casa hoje, daqui a 30 dias joga tudo no chão e reforma de novo. Passado mais de 30 dias, um mês, ou menos um ano, joga tudo no chão e reforma de novo. Muitas vezes, e essas reformas nem sempre têm necessidade, são coisas supérfluas. Às vezes a gente viu um negócio bonito em certo lugar, viu uma revista, um tipo de arquitetura, né, contratou um arquiteto ali, uma pessoa, um engenheiro, um arquiteto, viu um negócio bom, viu na televisão, né, eu quero, quando na verdade nem é tanta essa necessidade. Assim estavam eles, viram na Babilônia, casas, viram a arquitetura da Babilônia, se impressionaram com aquilo e começaram a construir igual. E um querendo fazer mais que o outro, melhor que o outro, empreendendo mais, colocando mais, aplicando mais matéria-prima, mais material, mais ferramentaria em cima daquilo. E o povo, e o dinheiro ia embora, o dinheiro ia com isso. E o povo nunca estava satisfeito, nunca era suficiente, nunca era bom para eles. Então, disse o Altíssimo outra vez, verso 1, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Gente, pegando essa tradução aqui, tá? Eu vou pegar essa palavra aplicai. Eu sei que essa tradução, eu acredito, inclusive, eu acho que, eu não sei se é RC, não me lembro, tá? Mas vamos lá. Aplicar, aplicação, gente, é uma palavra interessante. É uma das coisas que a gente precisa analisar, principalmente em tempo de pandemia. Aplicar. Tanto financeiramente, gente, como até mesmo a nossa vida. Onde é que a gente está aplicando a nossa vida? Aplicando os nossos bens também, financeiramente falando, aplicando a nossa casa, as coisas. A gente precisa estar atento com isso aqui.
Olha o que Deus diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, põe o coração nisso aí. Olha que coisa maravilhosa. O povo estava fazendo as coisas por fazer, por ganância, por desejo, por vontade, mas não estavam refreando, nem pensando, nem analisando, nem medindo, nem mensurando o que eles estavam fazendo. Faziam só por fazer. Tem gente vivendo assim dessa forma, gente. Gastando por gastar, comprando por comprar, tendo por ter, compra aquilo que não precisa e o negócio não dura um mês, dois, joga aquele negócio para um canto lá e já compra um outro maior. A mídia diz, compra isso, adquire isso, vem isso. À medida que esses aparelhos tecnológicos vão aí saindo novas edições, novos lançamentos, vão saindo aí coisa nova, né, novos aplicativos, ou seja, o hardware, tudo coisas novas, que não é minha área, por isso que eu estou tendo essa dificuldade aqui. Mas à medida que essas coisas vão saindo, as pessoas vão comprando, adquirindo, porque vem na mão de um, eu quero ter também. A mídia, a propaganda diz, olha, você tem que ter isso aqui, quando na verdade nem precisa disso, não faz falta nenhuma, mas se a propaganda diz que tem, a mídia diz que tem que ter, a gente vai lá e compra, muitas vezes sem precisar. Assim estava o povo, mas eu disse, aplica o coração, gente. Então, em primeiro lugar, quer fazer uma aplicação boa para esse ano? Aplica o coração. E aonde? Na obra de Deus. Põe o seu coração no Senhor, põe o seu coração nos caminhos de Deus, aplica o seu coração nas coisas da fé, nas coisas do Senhor, na sua família. Gaste com a sua casa, gaste com o seu casamento, gaste com a sua família, gaste com os seus... Empreenda, tá? Aplique, quer aplicar seu dinheiro, meu irmão, para esse ano, quer saber aí, o que é aí, varão, bolsa de valores, onde eu vou aplicar meu dinheiro? Aplica no seu casamento, varão, cuide da sua esposa, aplica com seus filhos, cuide dos seus filhos, sua casa, cuide da sua casa e também ajuda ali a casa de Deus, tá? E eu falo casa de Deus aqui, tem gente que não vai concordar, dizer que a alvenaria na casa de Deus, templo feito por um monte de homem na casa de Deus, mas, irmão, ajude a obra do Senhor, Deus, nas missões, tem pessoas que estão aí também nas questões filantrópicas, questões ligadas ao trabalho social, ajude a obra do Senhor, na manutenção, muitas vezes para melhorar a infraestrutura do templo, a gente gasta um pouquinho mais para dar às pessoas uma melhor condição para estar no templo hoje, quem sabe um ar-condicionado, um calor danado, muitas vezes está no templo ali apertado, é bom que se tenha um ar-condicionado, banheiro, gente, olha que coisa que eu tenho, não é que eu sou de reparar não, mas como eu prego por aí, viajo, Deus tem me dado essa honra de sair por aí, muitas vezes pregar a palavra de Deus. Tem lugares que me chamam a atenção, às vezes o banheiro da gente do céu, o banheiro da igreja, um banheiro só para o homem e para a mulher. Quem sabe você está assistindo e diz, meu Deus, mas você está com besteira já, o varão Fernando aqui, não desculpa, mas isso é detalhe, isso é coisa boba. Mas a gente cai entre nós, um banheiro que um homem acabou de usar, e o homem não é muito bom de mira não, então o homem acabou de usar o banheiro, aí veio a mulher depois, gente, vamos fazer um banheiro separado. O banheiro das mulheres, vão caprichar, botar um negócio bonitinho. Então, invista, tá? Invista, é claro, dentro do necessário. Não vamos fazer questões supérfluas, gastar demais, colocar... não estou dizendo para você colocar, fazer piso de ouro no banheiro, não é isso, mas vamos investir na nossa família, vamos investir nas coisas, na obra de Deus. É importante, de repente você investe aí, meu querido, nas coisas de Deus, tá? Mas o povo lá estava retendo. Mas com tanto que retia, não tinha nada, ainda assim nada sobrava para eles. Por quê? Porque não aplicava o coração nas coisas de Deus. Vamos lá. A bênção do recomeço. Todos estavam sob a mesma ordem divina. Qual era a ordem divina, né? Não havia opção para ninguém. A ordem divina é subir, trazer madeira. A partir do instante em que a nação começasse a acertar os seus passos, a bênção do Senhor viria sobre ela. Então está aqui o segredo para nós. Quem sabe você está passando uma magrela aí, que é uma situação difícil. Se acerta com Deus, se você ainda não fez. Né? Se acerta com o Senhor Deus e você vai ver que as coisas vão melhorar, eu tenho certeza, em nome de Jesus. O vaticínio de Ageu mobilizou o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o povo. Deus reacendeu o ânimo de todos e logo começaram a trabalhar na edificação de sua casa. Olha que maravilha, gente. Assim que Ageu começou ali a exortar, chamou a atenção do povo, o povo caiu em si e mãos à obra, né? Começaram a partir para a obra aqui. Eu vou tocar a Bíblia aberta aqui, vamos lá, 8, né? Que eu havia acabado de dizer aqui, vamos lá. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Edificai a casa, dela me agradarei. Deus ia se agradar daquela obra, tá? Que coisa maravilhosa. Daí que a gente passa a entender que o povo estava gastando material. Quem sabe, eu vou arriscar dizer aqui que o povo não posso afirmar, mas eu vou arriscar dizer que o povo estava usando o material que era para ser usado na obra da casa de Deus, nas próprias casas. Tá? E não é difícil hoje em dia a gente ver
pessoas fazendo isso não, tá? Às vezes eu conheço, infelizmente, já vi casos de pessoas que desviaram matéria-prima que foi doado para a igreja para usar nas suas próprias casas. Tem gente que é assim, infelizmente, eu não sei porquê, mas às vezes a pessoa vem com todo carinho, amor, gente, eu estou doando aqui tantas caçambas de areia para aumentar o templo. Aí essas caçambas de areia nunca, elas foram batidas no templo, mas usadas em outro lugar. Estou doando cimento, doando matéria-prima, material, mão de obra, tá e esse negócio às vezes ao invés de ser usado lá, mas não vão, né? Isso aqui não estou generalizando não, tá? Ainda existem pastores, homens de Deus que fazem a obra com verdade. Mas o interessante no texto aqui, na Bíblia Sagrada, que é o nosso foco, é que o povo ouviu a palavra, partiu para cima e foi lá construir. Então nós temos algumas gravuras aqui mostrando, né? O povo mão na massa, mãos à obra e reconstruindo a casa de Deus. Isso é maravilhoso. A glória da segunda casa. Vamos lá. Não há dúvidas que, tanto do ponto de vista da engenharia quanto da arquitetura, o primeiro templo era superior ao segundo. Isso aqui está claro. Entretanto, ao afirmar que a glória do segundo seria maior que a do primeiro, Ageu referir-se à presença do Messias nele. Vou falar sobre isso aqui agora, mas eu preciso falar um negocinho aqui. Eu não vou trazer o hebraico aqui para isso não, eu acho que eu não julgo necessário, o versículo hebraico. Mas essa ideia, gente, a glória da segunda casa ou a glória da última casa. Para alguns, isso tem sido motivo de até mesmo de desavença, briga. Né? Uns vão dizer, não, a Bíblia não fala glória da segunda, a Bíblia fala glória da última. Essa história de segunda casa é balela. Inclusive até um cântico, um hino aí, um louvor, não sei, um cântico gospel, uma música. Eu não vou nem entrar nesse mérito. E muitos vão dizer, mas essa música gospel foi cantada errada, que a glória não é da segunda casa, a glória é da última. E até quem cante, já vi pessoas cantando, né? A glória é da última casa, troca o segunda por última. A questão é entender o seguinte aqui, gente. Vamos lá. O texto bíblico realmente diz lá, tanto no hebraico quanto no português, que é a glória da última casa. E no texto não diz que é a glória da segunda. Mas isso não é motivo de problema, de briga, de confusão, porque é só uma questão de interpretação, gente. Querendo ou não, esse templo lá que Jesus foi apresentado, a gente chama de templo de Herodes, segundo lá a visão judaica sustenta que ele é realmente o segundo. Porque alguns entendem assim, Salomão construiu o primeiro, Nabucodonosor destruiu, Zorobabel construiu o segundo, depois Herodes veio e construiu o terceiro, maior que o segundo. Então, há quem entenda que o templo de Herodes é o terceiro, Jesus foi apresentado no terceiro templo e não no segundo. Mas a ideia que se tem, principalmente dentro da tradição judaica, né, a tradição rabínica, é que ainda que Herodes tenha reformado, ampliado, a reforma durou muitos anos, esse templo reformado por Herodes, na qual Jesus Cristo foi apresentado quando bebê, quando criança, não seria o terceiro templo, mas sim, eles creem, uma boa parte da tradição crê que é o segundo, tá? Eles não consideram o fato de Herodes ter mandado fazer aquela obra como sendo um terceiro templo, tá? Eles ainda consideram que o que está valendo ali, o que é válido é o de Zorobabel, que seria então o segundo, tá? E por causa disso, muitos consideram que Jesus foi apresentado no segundo templo, então realmente confirmando que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E outros já creem que não seria esse, a segunda, mas que esse templo seria o terceiro. E que quando Ageu referiu-se à glória da última casa, ele não usou segunda, mas usou última, nem se referia ao templo onde Jesus foi apresentado, mas também indo adiante, referindo-se-lhe ao período do milênio, em que Cristo virá para governar aqui essa terra no milênio, ficará aqui 1000 anos governando, e a sede do governo dele será Jerusalém, inclusive o templo ali. Aí nesse templo ele vai governar com base nesse lugar, ele vai estar ali 1000 anos, né, quem crê assim, e aí que seria a glória da última casa. Então a última casa é o último templo, onde Cristo vem realmente lá e manifesta a presença dele quando ele vier aqui novamente a este mundo. Então, resumindo, né, que eu falei muito aqui, então vamos tentar separar isso aqui, né, vamos lá. Então, a glória da segunda casa. Quem crê assim, crê que o templo de Herodes, na qual Jesus foi apresentado, também é a segunda casa. Eu não considero que Herodes teria feito o terceiro, devido pela pessoa de Herodes, a questão, então não considero como o terceiro, mas sim o segundo. Ela reformou, ampliou, mas o templo ainda continua sendo o templo de Zorobabel, só que reformado por Herodes. Então por isso não deixa de ser o segundo. Então a glória da segunda casa. Quem não crê na glória da segunda casa, crê que esse templo de Herodes é o terceiro. O primeiro de Salomão, o segundo de Zorobabel, o terceiro de Herodes, tá? Essa visão aí. E já outros creem que a glória da última casa não está ligado a esse templo na qual Jesus foi apresentado quando criança,
o templo reformado por Herodes, o Grande, o tetrarca Herodes, o Magno, mas sim ao templo lá no milênio, ok? Esse seria a última casa, o último templo, a qual vai ser erguido novamente. O templo foi destruído, hoje está lá a Mesquita de Omar, mas há projetos que é aí que nós vemos que o templo está, há todo um projeto elaborado para a reconstrução, para que o templo volte, ok? Tá, gente? Então vamos lá, continuando aqui dentro dessa ideia a princípio. Então o que a gente vai perceber aí? A grande verdade é que a gente não precisa, eu não vejo necessidade de a gente discutir sobre essa questão de glória da segunda casa, glória da última casa, cantar a glória da última casa, cantar a glória da segunda casa. Eu acho que não seria um assunto para gerar tanta polêmica e tanta dificuldade, tanto um problema assim, não. A verdade é que o texto diz glória da última casa, tá? Mas quem diz segunda, diz que está se baseando no fato desse templo ser, ainda que de Herodes, mas o segundo, ok? Então, continuando aqui, vamos lá. O importante é que Jesus Cristo foi apresentado no templo quando criança. Então nós temos aqui, vamos lá, a ideia básica, né? O templo de Salomão, a primeira casa, o templo de Salomão. O templo de Salomão foi o primeiro que Israel construiu ao longo de sua história. Ele era uma das maravilhas do mundo antigo, com 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. E uma base aqui do comentarista de 27 metros de comprimento e 9 de largura. Vamos lá, gente. Essa questão de côvados, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu acho necessário. Gente, se você aí pegar algumas bíblias de estudos diferentes, ou até revistas, enciclopédias diferentes, eu acho que vai dar um nó na sua mente, como já diversas vezes deu na minha. Porque há enciclopédias, livros, bíblias que trazem côvado, essa medida, côvado. Alguns trazem o côvado com 44 centímetros e meio, outros trazem com 45 centímetros. Há fontes que trazem o côvado com 50 centímetros, e eu já vi fonte, pasmem vocês, que trazem o côvado com 60 centímetros. E agora? Como é que você vai calcular o côvado? Qual que é o certo? 44,5, 45, 50 ou 60? A questão é o seguinte, gente, a base para se calcular, a princípio, o côvado é pegar o povo lá, o povo bíblico, Israel. Qual é a estatura mediana desse povo aí? 1,60, 1,70. Aí você mede mais ou menos, né, a distância da ponta do cotovelo até a ponta desse dedo aqui, que é o dedo médio, o maior dedo, de uma pessoa de estatura mediana. Eu já fiz algumas medidas algumas vezes, o máximo que eu cheguei foi 44, estourando 45 centímetros. Eu nunca vi ninguém com estatura média com 50 centímetros ou até 60. Geralmente é só da família de Golias para cima, para ter 60 centímetros de comprimento. Então, eu colocaria um côvado com 44 centímetros e meio, haja vista o fato de que a gente, se realmente a gente vai seguir a Bíblia nos mostra a história também que essa medida era feita dessa forma, né? Tentar afastar meu braço. Ponta do cotovelo, que esticar medindo até aqui, a ponta desse dedo. Então, a média 44 centímetros e meio a 45, e a maioria fica com 44,5. Aí você pega 44 centímetros e meio, multiplica por 60 e 20 e pega 44,5 e multiplica por 20, você vai chegar às dimensões, tá? Para essa medida. Mas está aqui, o primeiro templo construído foi o de Salomão. A gente tem um tabernáculo lá, mas o tabernáculo foi algo que Deus mandou fazer, era provisório, era temporário, tá? E a princípio Davi deseja construir o templo, Deus não permite por ter ele mãos sujas de sangue, um homem de guerra, um homem de batalha. Salomão então dá início a essa obra, constrói, ele pega as plantas que Davi, seu pai, havia feito, parte dos tesouros que Davi havia empregado para que ele construísse, um pouco dele também colocou ali, e juntou e pronto, foi construído o templo. O templo foi, então esse foi a ideia, entender aqui nesse slide que a primeira casa, não estou falando da glória da última casa ou da segunda casa, mas a glória da primeira casa está aí, ou seja, o Salomão está aí, é quem construiu, está o templo, há uma imagenzinha ilustrativa. Olhando para o presente, o Altíssimo exortou a voltar os olhos para o presente. Ele desafiou os líderes e o povo, dizendo: esforçai-vos, né? E esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Naturalmente, o novo prédio não traria de volta os dias de Salomão, mas haveria ali, sem dúvida, um espaço que o povo poderia também orgulhar-se. Então, é o que a gente falou lá no início, né? A gente falou um pouquinho no meio aí desse processo. Então, Deus agora está chamando o povo, exortando o povo a se esforçar. Olha que coisa linda, trabalha. Não está do jeito que vocês acham que deveria estar. A obra não é o que vocês queriam que fosse. Não tem a mesma planta de Salomão. Não tem a mesma quantidade de ouro, as pedras que Salomão colocou, as madeiras que Salomão importou para colocar, não tem aquelas duas colunas de bronze gigantescas e enormes na frente como Salomão colocou. A obra não está idêntica, mas ainda assim se esforça.
Olha que coisa linda, trabalha, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sabe, meu irmão, como eu já disse lá, vou repetir, mas de maneira mais direta, agora mais sucinta, mais breve. Quem sabe não está como você acha que deveria estar, mas se está do jeito que Deus quer, continua, persevera. Se você está adorando a Deus de todo o teu coração, com amor, um coração na obra, buscando a Deus, persevera, se esforça, trabalha. Como o comentarista disse aqui, naturalmente o prédio não traria de volta os dias de Salomão. Quem olhasse para aquele prédio não conseguiria jamais lembrar o dia de Salomão. Quem sabe você olha para a sua vida hoje e não vê aquele crente que você via antes que você era, né? Aquela ideia de voltar ao primeiro amor. Irmão, enquanto você não estiver pecando, não estiver falhando, minha irmã, enquanto você não estiver errando, transgredindo a vontade da lei de Deus, persevera, continua. Ora a Deus para que Deus reavive, reacenda a sua vida para a glória do Deus Todo-Poderoso, tá? Tá muito... para você que ainda persevera, tá afim, a gente tem que cada dia mais se orgulhar em buscar e servir ao Senhor Deus. Vamos lá. 3.3, o dia em que a profecia se cumpriu. Quando foi isso? A profecia de Ageu, 2.9, né? Vamos lá. A glória da última casa será maior que a primeira. Cumpriu-se no dia em que o pequeno menino, nascido em Belém, da Judéia, adentrou no templo sagrado, onde foi recepcionado por Simeão e pela profetisa Ana, que dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Está aqui, ó, mostrando, né, que ainda que Salomão tenha feito aquele templo lindo, lembrando que Deus desceu lá, né, gente? Que o templo diz que no dia, a Bíblia diz que no dia da inauguração, a nuvem, a glória de Deus, né, como dizem, a Sheriná de Deus, né, a glória, o cavô de Deus desceu ali, naquele momento, desceu sobre o templo e o sacerdote mal conseguia ficar de pé. É como Salomão consagrou o templo e Deus veio lá, glória a Deus, naquele templo. Mas também nós vemos ali que a glória diz que da última casa seria maior, ou como a lição vai dizer, a segunda casa, né? E eu não vou nem entrar nesse mérito para não voltar a esse assunto que eu já expliquei. Isso aí. Mas a glória daquela última casa seria maior, porque ali o Messias, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele foi apresentado no 41º dia de nascido, foi apresentado ali naquele lugar. Olha que coisa linda. Sua mãe, né, Maria, seu pai, José, por assim dizer, o levaram lá, aquele casal, e apresentaram Simeão, que orava e pedia a Deus para que não morresse enquanto não visse ali o Redentor de Israel. Teve o prazer de ver Ana, que já estava ali com seus 80 e poucos anos de idade, 7 anos de casado, perdeu o marido, mas continuou firme. Essa mulher nos ensina algo maravilhoso, irmão. Essa mulher estava firme todos os dias, buscando, não se apartava da casa de Deus. Orações, no plural, e jejuns. Uma mulher de 80 e tantos anos, jejuando e buscando a Deus. A gente aprenda. E foi ali, nesse dia, que essa profecia, então, ela vem a se cumprir. Oh, glória. Há quem diga também que ela é só o início, né? O cumprimento dela dá-se-á lá no milênio. Mas ainda assim, Cristo foi apresentado no templo, glória seja dada ao Todo-Poderoso Deus. Para fechar, vamos lá, caminhando para o final, 3.4, o anel de selar. O anel de selar, está em Ageu 2, 23. Era um item de grande valor no mundo antigo. Significava a assinatura pessoal do portador, uma alta autoridade, em documentos oficiais da corte. Deus fez uso desse simbolismo para indicar que Zorobabel, governador de Judá, era um anel de selar em sua própria mão e que tinha real valor, representando em sua liderança o povo, a autoridade, a liderança do povo, a autoridade divina. Olha que coisa linda, gente. Lá no finalzinho, vou ler aqui, Bíblia na mão. Vamos lá, Ara, novamente, Almeida, revista atualizada. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa linda, gente. Então a gente sabe que anel de selar era um anel utilizado por uma autoridade, e nesse anel tinha um brasão, um selo, um símbolo, tá? Particular daquela autoridade, e era utilizado para selar documento, para validar o documento, para mostrar ali o valor, para selar e realmente mostrar que aquele documento era um documento fidedigno, valioso, genuíno, original. Então, Zorobabel era o governador de Deus, um anel de selar. Olha que coisa maravilhosa, é Deus falando ali e comparando. Inclusive, a gente tem exemplos aqui, modelos, tá? De anéis de selar, você vê esse primeiro modelo aqui, o segundo. Há também um anel que foi encontrado pela arqueologia há um tempo aí, que era, ou seja, um símbolo do rei Ezequias. Olha que coisa maravilhosa, recém-encontrado pela arqueologia, e a gente vê que coisa linda, comprovando, tá? Isso aqui.
Então que a gente seja de Deus também um anel, irmão. Mostrando aí realmente o cumprimento, a veracidade da palavra, que a nossa vida, o nosso testemunho seja de Deus, o anel de selar. Que Deus cele muitas coisas com o nosso testemunho. Então que a gente possa servir, adorar, buscar a Deus de forma santa e especial. Então Deus fala uma palavra, aí a gente chega com o testemunho de cristão firme, fiel, verdadeiro, servo santo, e Deus usa isso como selo para mostrar. E aponta também o Novo Testamento, o Espírito Santo que é o penhor, né? Tudo que Jesus falou, o Espírito Santo veio para mostrar realmente, comprovar que tudo que Cristo falou é fidedigno, é real, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Concluindo, a grande maravilha desse pequeno livro reside no fato de que o plano divino para o futuro está em andamento. A glória de seu cumprimento será maior do que o êxtase causado pela promessa. Assim como Jesus foi infinitamente mais glorioso do que o próprio templo, o profeta Ageu incentiva-nos a trabalhar para o crescimento da obra do Senhor, pois o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. Olha que maravilha, gente. Concluindo aí mais uma aula, né? Lembrando lá o que eu falei no início, né? Claro, tenho ciência, tá? De que nós somos o templo do Espírito, tenho ciência do que o texto diz, que Deus não habita em templo feito humanos, mas também tenho ciência que em momento algum a Bíblia nos mostra, principalmente no Novo Testamento, de que é erro, de que é um erro construir templo, de que nós não devemos reunir todos juntos em um só lugar. Não, a gente precisa se reunir e exercer nesse lugar a comunhão e usar também esse templo, esse lugar como uma referência do amor de Deus para muitas pessoas, muitas vidas, tá, gente? E muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldade, elas têm um templo, tal lugar, o culto que ali acontece, as pessoas que ali estão servindo a Deus como referência. Então as pessoas às vezes vêm ao templo em busca de socorro, de auxílio, de ajuda, que nós então, sendo o templo, possamos auxiliar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Está aí mais uma vez uma lição, espero e peço que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor e maior, de uma forma mais gloriosa ao seu coração. Se em alguma coisa não fui bem, tá? Peço perdão a vocês de todo o coração, não sou perfeito, tá? Perfeito é só o Senhor Deus Todo-Poderoso, então nós estamos aqui também para aprender. Sinta-se à vontade aí para comentar alguma coisa, irmão, se você desejar. Eu não peço, e você não vai me ver pedindo aqui para que ninguém se inscreva no canal, compartilhe. É um desejo seu, tá? Para que não fique parecendo que a gente está aqui gravando vídeo só focado nisso. Nosso desejo é um dia ser canal monetizado e ganhar dinheiro com o YouTube, não. Deus nos despertou um dia para isso e eu aceitei o chamado de Deus e sempre que posso estou aqui postando vídeos para auxiliar, para ajudar vocês. E ainda mais pelo fato de ser a EBD, coisa que eu amo. Eu aprendi muito, o meu despertar para a palavra de Deus veio da EBD. Esse desejo que eu tenho por Bíblia nasceu na EBD, por isso que eu amo tanto lecionar na EBD. Então, se você desejar, meu irmão, se for o seu desejo se inscrever, fique à vontade, vai ser um prazer, vai ser uma honra para nós ter você aí. E se caso você deseje fazer isso, peço que você, por gentileza, né, clique aí no sininho, ative as notificações para que você receba, né, sempre que a gente gravar alguma coisa nova, fizer algo novo, seja ciente que a gente está trabalhando aí. Vamos daqui para frente trabalhar com vídeos diferentes também, não vamos estar, a princípio estamos focados na EBD porque estamos tentando trabalhar mais essa questão da infraestrutura, essa questão mais do material, né, do canal, essa questão aí relacionada à qualidade. Então, enquanto eu ainda não consegui melhorar a qualidade, eu estou trabalhando aqui, mas à medida que a gente vai tentando aí, eu estou tentando, a partir de então, a trazer outros vídeos mais ligados à área de teologia, ligados à área de língua, né? Língua semítica, como o hebraico, aí, trabalhar um pouco sobre isso, um pouco de grego também, a gente vai dia a dia. Claro que eu não verso nessas línguas, mas a gente vai estudando e a gente vai trocando aqui experiência. De repente você me ajuda, eu te ajudo, e a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Então que Deus abençoe vocês, né? Orem pela minha família, pelo meu ministério, sentindo, vou falar isso sempre, tá? Não estou me autoconvidando nem usando desses vídeos para isso, mas o dia que você sentiu o desejo de nos convidar para estar aí pessoalmente na sua igreja, tá, na sua congregação, estar com vocês aí, vai ser um prazer, tá? O nosso contato está aqui no finalzinho, está aqui embaixo, esse é o nosso contato. Nosso WhatsApp, a princípio só temos esse, a princípio então, e vai ser um prazer. Envia para nós um zap aí, manda um contato, a gente vai estar indo na igreja de vocês com todo prazer. Eu estou apto, livre para estar, eu estou livre para ir a qualquer lugar do planeta Terra, só chamar que a gente vai com todo prazer. Se você entrar em contato conosco, você vai descobrir que não é difícil, a gente não tem essas coisas que muitos têm, não, vai ser facinho, tá? Então que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima aula, em nome de Jesus, amém.